Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 11ª lição, ou seja, já caminhando para as últimas lições desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Hoje nós vamos estudar sobre Ruth e Esther, as histórias dessas duas mulheres que são protagonistas aqui na Bíblia, né? Como é legal você entender o que Deus usa a pessoa e a história dessa pessoa nos traz lição aí através dos séculos e séculos. Hoje nós temos aqui a participação do quarteto completo, temos aqui o Ricardo, manda um alô, Ricardo, também do Alexandre, e aí Alexandre, e do Marcos André também está conosco aqui. E também nós temos sempre a sua participação, né, através dos comentários, que é muito importante você comentar, você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se tiver um tempinho, deixa um joinha, que isso ajuda a promover o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma e aumentar um pouco a relevância, né, desse estudo. Quero também aproveitar aqui a introdução para falar para vocês sobre a próxima série. A minha lição já chegou aqui, ó, o livro de Êxodo. Então, quem não tem a lição, corra atrás lá para que nós possamos iniciar uma nova série aqui no canal Entre Linhas, estudando aqui com você semanalmente, beleza? Fica o convite ativo também por Mão João Cavaco, se quiser participar de Portugal, Lisboa, Mão João Cavaco, só nos procurar nas redes sociais, porque aí com essa ferramenta todo mundo pode participar, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição, pessoal. É isso aí. Deixa eu só mandar um alô, então, para o pessoal que ajuda aqui no nosso canal, através dos seus comentários, através do seu alô. Então, tivemos aqui a Adriana Kuhn, Márcio Campos, canal Lições Fortes da Bíblia, que acho que é o Jorge, a Carmen, Vanderlei Jacob, Genésio Mioto, também Leda, deixa eu ver, Leda Maria Rigoni, Regiane Alves e também Natalice Santos, Marco Antônio Feliz da Silva, Carlos Teófilo, Renata Cristiane, Cristiana Aguieiras, Ailda Pinheiro, Vera Simões, Heloísa Richard e também aqui João Carlos Moreno Gomes. Obrigado, pessoal, aí pelo comentário, é muito importante, nós ficamos muito satisfeitos. Alguns comentários a gente consegue até responder, dar o coraçãozinho, outros aí a gente lê, né, mas guarda no coração. Beleza, pessoal, antes de nós iniciarmos então aqui o estudo, vamos chamar já o Ricardo para começar a lição de sábado. Vamos chamar também o Espírito Santo para nos conduzir aqui nesse bate-papo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos deste as condições de estarmos aqui mais uma vez reunidos, quarteto completo aqui, e mais do que o quarteto, temos aqui o quinteto, o sexteto, várias pessoas que participam conosco, assistindo e divulgando o conteúdo, Pai. Que nós possamos aprender mais uma vez a tua lição, a tua mensagem, principalmente sobre essas mulheres tão importantes que nos deixam lições de vida, Senhor. Que a Ruth e a Esther, sobre as suas histórias hoje, possa nos inspirar e nos motivar ainda mais a mantermos firmes e animados nessa caminhada, Senhor. Continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a minha, cada um que ouve. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, gente. 11ª lição. O autor da lição usa o título Ruth e Esther. E, com certeza, para fazer aquele paralelo escatológico com o livro de Apocalipse. O verso áureo, o verso para memorizar, está lá, Esther 5:2, diz o seguinte: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. É uma expressão idiomática aqui para querer dizer que ele achou ela muito bonita, que ele se aformosou na frente dele. A formosura dela foi facilmente identificada por ele. O rei estendeu-lhe o cetro de ouro, o que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Bom, na ponta da linha do sábado, gente, nós temos aqui o autor da lição no primeiro parágrafo, ele vai nos falar o seguinte: continuaremos a explorar histórias que prefiguraram os eventos dos últimos dias. Aqui você vê nitidamente, implícito aqui nesse primeiro parágrafo,
a visão, o estilo de interpretação que o autor da lição vem tocando desde a primeira lição, que é uma visão, é uma interpretação alegórica, escatológica dos textos do Velho Testamento, ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e entender como interpretar as profecias que se cumpriram e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. Gente, o que tem aqui, o que teria dentro dessa visão aqui, dessa interpretação alegórica, escatológica do livro de Ruth e livro de Esther? Eu vou falando um pouquinho conforme eu vou passando na ponta da linha dos parágrafos aqui. A primeira coisa que eu acho interessante, de uma diferença, um paralelo que a gente pode fazer aqui, é que nós vemos que Ruth, ela não é propriamente de sangue, ela não é de Israel, ela não é hebreia. E nós vemos, e ela está em Belém, né, que nós vamos ver na lição de sábado. Nós vemos aqui que Esther, ela, mesmo que esse nome dela seja um nome provavelmente ligado a um nome persa, né? Não, ela na história, ela é da linhagem judaica. Enquanto Ruth, ela é aceita e muitas vezes interpretada como um símbolo do estrangeiro que aceita, se converte ao judaísmo. Esther não, ela é judia. Nessa interpretação, nesse estilo de interpretação alegórica, escatológica, muitos, quando olham o livro de Ruth, eles interpretam aqui como Ruth como sendo a igreja gentílica, e Noemi como sendo o Israel, e isso como sendo um tipo de profecia que apontaria justamente para uma maior conversão dos gentios na pessoa do Messias, na pessoa do Cristo. Vamos dizer, não houve propriamente uma cisão, né, porque os apóstolos nunca quiseram separar a igreja nenhuma, mas quando os apóstolos, chamados de a seita do caminho, foram levar o evangelho do que o Messias havia vindo, houve uma recepção muito maior no mundo gentílico do que do mundo judaico. E com o passar dos anos, passar das décadas, o passar dos séculos, deixou de ser chamada de seita do caminho e começou a se tornar aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. E nessa interpretação alegórica do livro de Ruth, muitos entendem que alegoricamente Ruth simboliza essa parcela gentílica da igreja, e Noemi seria o Israel literal. E aqui, ainda nessa interpretação, eu vou lendo na ponta da linha e depois eu volto para falar um pouco de Esther. Vamos continuar aqui no próximo parágrafo. Nossa atenção se volta para as duas mulheres importantes, cuja história tocaram o coração de inúmeras gerações, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente Goel, o resgatador. Aqui esse Goel resgatador, nessa interpretação alegórica, seria uma alegoria do próprio Messias, como sendo um resgatador. Tem algumas questões aqui ligadas à tradição, questões da família, que muitos teólogos vão tratar, né, que para resgatar a herança, as posses da família, precisava de alguém que trouxesse esse símbolo da família, que apresentasse, e aí todas aquelas propriedades elas voltariam para essas mulheres, né,
para Ruth e Noemi. A segunda era uma jovem que vivia em uma terra estrangeira. Tomou conhecimento de uma conspiração para destruir o seu povo e viu-se empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-la. Bom, aqui agora eu vou falar aquela interpretação alegórica, escatológica e cristã, tá? Por enquanto eu só estou trazendo essa interpretação alegórica, escatológica cristã. Aqui no caso, gente, pode ser feita, e geralmente é feita essa interpretação com Esther também como sendo a igreja, né? E o rei da Pérsia como sendo o Messias. Muitos teólogos fazem esse tipo de associação. E alguns fazem aquela associação agora em uma interpretação escatológica relacionada a esse decreto. Relacionada a esse decreto de morte que teria sido revertido. A sorte teria sido revertida. E muitos aplicam a um decreto de morte que seria politizado, que seria legislado no final dos tempos, mas para perseguir o povo de Deus no final dos tempos, mas esse decreto ele não viria a cabo, ele ocorreria, mas o rei, no caso o próprio Messias, viria e não seria cumprido. Essa interpretação, repito, alegórica, escatológica, cristã. Existem a interpretação judaica, é bem diferente, né? O livro de Ruth, ele é lido na festa de Shavuot, na festa das semanas, na festa do Pentecostes. E o livro de Esther, ele é mais lido na festa do Purim. A festa das semanas, eles analisam e interpretam o exemplo de Ruth como sendo um exemplo de aceitação verdadeira da Torá. E o livro de Esther, eles interpretam também como uma fidelidade à identidade do povo judeu. E nos dois livros, eles interpretam aquilo, porque aparece pouco ali uma ação miraculosa do Eterno, mas eles enxergam nos dois livros um tipo de interpretação como se mesmo ali o Eterno estaria atuando para proteger os seus, para proteger o povo de Deus. Essa é a interpretação mais judaica. Sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da igreja de Deus e que nos diz muito sobre como ele considerava o seu povo. Vamos examinar relatos bíblicos dessas duas mulheres, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus e tirar todas as lições que pudermos dessas experiências dela. Bom, aí o autor da lição agora no domingo vai falar da fome na casa do pão. Por que esse título é interessante? Porque Belém, o Beit, primeiro, na pictografia, faz tempo que a gente não fala em pictografia, né, gente? Aqui, a letra Beit na pictografia, como a língua hebraica, ela foi construída, e lá nos seus primórdios eram desenhos. Ela foi construída através de desenhos simbólicos. Por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela era uma cabeça de um touro, então ela virou uma letra de poder. A letra Beit, que é a primeira letra de Belém, na verdade Belém se escreve com Beit e com Tav, ela na pictografia ela já simbolizava uma casa. Então eles entendem que Beit e Lechem é pão. Então Beit literalmente é casa e Lechem é pão. Então seria a casa do pão. Então um paradoxo interessante desta fome que estava acontecendo em Belém é isso, porque ela é uma casa de... a palavra, literalmente, Belém significa casa de pão. E nesse contexto da história, aconteceu justamente num período de fome.
Aqui no primeiro parágrafo da ponta da linha, o autor vai dizer o seguinte: os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver nesse mundo como evidência de que Deus não existe, ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, ele não se importa com o nosso sofrimento. Gente, olha, é o seguinte, a gente abstrair esse tipo de coisa e falar, não, tem pessoas que apontam isso para dizer que Deus não existe de forma fria. Tem muita gente que diz isso, mas a gente, aqui no texto, principalmente, nessas linhas frias, se desconhece e não se expressa o porquê muitas pessoas chegaram a essa conclusão, que tipo de vida essas pessoas tiveram antes. Eu vou comentar o relato de uma das pessoas que eu sei que pensa mais ou menos assim, é uma pessoa que é ateu, ele pouco se importa se ele não é um prosélito do ateísmo, mas ele é uma pessoa que antes dos 10 anos de idade, ele saiu de casa e ele viu um acidente de carro, onde ele foi ver o acidente era o pai dele estava todo destroçado, ele, uma criança, viu o pai morto ali, todo destroçado. A vida desse sujeito, isso é uma pessoa real, tá? Não estou criando ninguém não, tá? E a vida desse sujeito ali ele perdeu a inocência com esse tipo de fato. A mãe dessa pessoa que está na minha cabeça, eu não vou dizer o nome, não vou dizer quem é, a mãe dessa pessoa teve que se prostituir para sustentá-lo. E por muito tempo, esse ateu, que repito, não é um prosélito do ateísmo, por muito tempo ela o sustentou, fruto de prostituição, e ele entrou numa universidade pública muito famosa, que eu não vou dizer o nome, e ele era muito humilhado no bairro onde ele morava, justamente porque ele era filho de uma prostituta. E quando ele passou nessa universidade, quando ele entrou nessa universidade, ele, jovem ainda, ele escreveu no papel e colocou na porta de pessoas que falavam isso para ele: o filho da prostituta passou na universidade tal, que eu não vou dizer o nome, que talvez alguém possa associar com a pessoa, porque é uma pessoa real. Então, assim, gente, é muito complicado a gente criticar pessoas que não têm a mesma fé que a gente, sem saber que tipo de experiência de vida essas pessoas passaram, o porquê que eles chegaram a esse tipo de ateísmo, e não se colocando também no lugar desse tipo de pessoas. Então, principalmente, às vezes a gente trata o ateu ou o agnóstico como sendo uma subespécie de ser humano que não merece a atenção de Cristo porque ele não teria fé. Eu sou da seguinte postura: tudo aquilo que é de bom provém do Espírito, e eu vejo muitas pessoas que são ateus, que são agnósticos, são do candomblé, com muito mais misericórdia e muito mais amor ao próximo que muito crente que vai todo sábado para a igreja, que vai todos os domingos à noite, todas as quarta-feiras, participa de desbravador e tudo mais. Vamos tomar muito cuidado com esse tipo de se vocês não concordarem comigo, é um direito de vocês. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de nenhuma dessas suposições estarem corretas. Pois é, só que essas pessoas, elas não aceitam muitas vezes essas histórias da Bíblia como sendo verdadeiras, por motivos que nós nem imaginamos, e que talvez, se nós estivéssemos no lugar dele, passado pelo tipo de experiência que essas pessoas muitas vezes passam, talvez também nós não fôssemos cristãos hoje. Não temos como saber. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião. Eu concordo totalmente com esse tipo de coisa porque eu sou cristão. Mas eu não vou me ver como um iluminado superior a um ateu, a um agnóstico por causa disso. Não sei que tipo de vida eles tiveram. Mas, sem violar nosso livre-arbítrio, ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Acreditamos nisso, mas vamos tomar aquele cuidado que eu falei. Quais são as dificuldades de Noemi e Ruth enfrentaram
e o que as causaram, como isso reflete situações de toda a raça humana. Gente, o autor geralmente ele vai trazer a resposta às perguntas, todo mundo já deve ter percebido isso, nos textos. Vamos lendo na ponta da linha e depois vou intervindo e colocando o meu pitacozinho aqui. O início da história é bastante irônico. Houve uma fome, aquilo que eu falei para vocês no começo, né, que afetou Belém, uma cidade cujo nome significa casa de pão. Já falei, o Beit, né, e o Lechem, que significa literalmente casa e pão. Podemos nos lembrar da abundância do Éden, o autor vai querer fazer um link aqui com o Éden, onde Deus disse a Adão e Eva, de toda a árvore do jardim comereis livremente. A raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administrador da criação pela escravidão do pecado. Deus disse a Adão, no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Bom, gente, o autor fez um link aqui com Bereshit, com Gênesis. É um link viável, mas eu acredito que um outro link viável que não está aqui, que deveria estar aqui, é com o Vaikra, com o Levíticos e com o Devarim. Por quê? Gente, existe uma promessa, e o Velho Testamento é justamente para mostrar isso, que essa tentativa do homem de cumprir por si só a lei para ser abençoado por Deus, ela é falha. Por isso que o Velho Testamento parece sempre um jogo de erro e acerto, onde tem mais erros do que acertos, disso de passagem. No Vaikra e no Devarim, no Levíticos e no Deuteronômio, tem as bênçãos e as bem-aventuranças do Velho Testamento, aonde se diz lá, eu vou bem resumidamente, se cumprides os meus mandamentos, as minhas mitzvot, se cumprides a aliança, então bênção, 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 bênção. E se não cumprir, maldição. E se continuar não cumprindo, 7 vezes mais. Se continuar não cumprindo, 7 vezes mais, e 7 vezes mais. Então, no livro de Ruth e no livro de Esther, nós vemos justamente um paralelo disso, porque chega uma hora nessas bênçãos e maldições que diz o seguinte: e se ainda assim não cumprir, então vocês serão dispersos por toda a terra, que foi exatamente o que aconteceu lá já no livro de Esther. Essa dispersão aconteceu. A profecia do Vaikra, do Levíticos e do Devarim, ela se cumpriu. Foram maldições, várias maldições, por quê? Porque o coração desse povo diminuiu a sua reset, a sua caridade. Inclusive, na interpretação judaica, a palavra-chave que os intérpretes judeus eles utilizam para o livro de Ruth é justamente a questão da Hesed, né? Os cristãos eles adotam também uma interpretação muito messiânica do livro de Ruth, querendo dizer que também aquilo ali apontaria para uma linhagem, uma mulher gentil, que ela aceita o Deus de Noemi e o povo de Noemi como sendo seu, e ela aceita como sendo seu, e ela seria incorporada a esse contexto, esse contexto espiritual. O autor na ponta da linha ele vai dizer assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. É nossa vida se tornar fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar. Por isso que eu falei daquela conexão com o Vaikra, porque essa rebelião ela acontece no Velho Testamento todo, naquele jogo de erro e acerto. Mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Uma associação que poderia ter sido feita aqui, mas não foi feita, é justamente na questão da justificação pela fé, né? O tzedakah, que é imputado àqueles que têm emuná no Mashiach. E lembrando que emuná, gente, sempre é uma ação prática, porque emuná também é traduzido por cargo e função muitas vezes, e emuná é fé. Tá? Fomos criados para assumir
Responsabilidades. Lembrando que emuná é cargo ou função. Também pode adotar esse contexto. Emuná é uma responsabilidade de buscar. Fomos criados para dominar o mundo não caído, sob a bênção de Deus. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído. Seres humanos, egoístas, competindo por recursos escassos, leva a sofrimento e tristeza. Sim, concordamos com isso. A terra ainda produz fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós dominamos o mundo. Vou encerrar por aqui, Jorge. Eu tenho um pouco de problema, gente, com essa dicotomia que existe no nosso meio, essa utilização dessas expressões, o mundo, sabe? Parece muito expressões típicas de certos regimes totalitários, um sujeito do bigodinho, sabe? Um outro sujeito italiano que andava de moto, sabe? E que cria essa coisa dos nós e do eles. É muito complicado, é muito fácil entrar no nosso meio esse tipo de discurso do nós e do eles através desse negócio do mundo, sabe? E se nós lembrar, por que isso que eu quero dizer isso? O exclusivismo que muitas vezes pairou ao longo da história que é contada na Torá e na história mesmo contada nos livros de história com relação ao cristianismo, sabe? Essa coisa de parece que aquela pessoa, aquele povo que tinha ali a palavra de Deus, parece que Satanás usava ele, parece que sempre pegava no mesmo ponto. Enaltecer a vaidade, o ego, e se começar a enxergar como melhor do que os outros. E essa dicotomia de nós e o mundo, ela reflete muito isso. Nós temos que lembrar que o texto bíblico diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Pode ser um preciosismo meu, né? Mas se vocês quiserem utilizar esse tipo de dicotomia, utilizem, mas tomem muito cuidado com que tipo de mensagem vocês vão estar passando. Nós podemos estar incorrendo no mesmo erro de cristãos do passado, e no mesmo erro de judeus do passado, de hebreus do passado, de pessoas do passado que tinham a palavra e que se deixaram enganar pelo inimigo. Pode seguir. Sou eu? Não estava pensando em falar sobre isso que o Ricardo terminou a fala dele, mas acho que cabe, porque a mesma Bíblia que fala Deus amou o mundo de tal maneira, fala não ameis o mundo nem a sua concupiscência, né? E aí parece meio confuso, mas não é. Trazer duas figuras que fazem muito esse trabalho de uma interpretação dicotômica, né? Do tipo igreja ou cidade de Deus e cidade dos homens, e pelo nome já dá de falar que eu estou me referindo aqui a Santo Agostinho, né? Um dos filósofos da patrística, né? Uma figura importante para a constituição do pensamento cristão. E Santo Agostinho vai construir toda uma estrutura argumentativa ali em cima de uma oposição entre uma cidade de Deus e uma ideia de um espírito ideal e de uma materialidade que é pecaminosa. Mas aí, quando a gente vai para a história pessoal da vida do Santo Agostinho, a gente percebe que ele é alguém que teve o seu tempo de pecado, que teve o seu tempo de luta e seu processo de arrependimento. Então, ele vem de uma ideia na sua vida que apresenta a sua própria conversão do mundo entre aspas, para a cidade de Deus, né? E aí, quando a gente olha para outra figura que fala muito dessa oposição, né, é o apóstolo Paulo, que também vivenciou um processo de conversão tremendo, saindo de Saulo para Paulo, né? Saindo de perseguidor para perseguido, e perseguindo por amor ao nome de Cristo. Então, eu entendo que quando a gente fala de mundo, a gente tem que pensar sempre numa ideia pessoal, do lugar de onde eu saí, do lugar de onde Deus me salvou.
e nunca como uma abordagem de acusação e de condenação que me exime do arrependimento porque eu já sou muito santo, que eu já estou fora do mundo, né? Porque no mundo está todo mundo. A própria ideia do autor da lição aqui de que nós somos dominados pelo mundo, né? Até que ponto o homem domina o mundo, até que ponto o mundo domina o homem. Essa é uma afirmação tola, porque o homem domina o mundo e o homem é mau. E esse mundo que está aí é o fruto da ação humana pecadora e pecaminosa ao longo do tempo. Então, o mundo é mau porque o homem se fez mal, porque o homem se fez pecado, né? Logo, o mundo ele é um espelho do homem. O homem faz o mundo. Mas agora, deixando essa digressão aqui, vindo para o texto da lição de segunda-feira, né? O texto da lição de segunda-feira vem trazendo ali Ruth e Boaz, e a gente vai falar especialmente da figura de Ruth aqui, mas especialmente também da figura de Noemi. Eu não gostei de fazer uma leitura escatológica do texto de Ruth. Achei que, assim, perde um pouco da minha leitura, que é a leitura do meu coração para o texto de Ruth, que é uma leitura evangélica, né? Que é uma leitura totalmente centrada em Cristo e centrada no Evangelho. Então, não recomendo, nem faço um exercício assim de reflexão na direção de agora a Ruth representa a igreja que vai se encontrar com o noivo que é Cristo. Eu olho muito mais aqui a ideia do Cristo resgatador e do Boaz como resgatador, né? Mas antes disso ainda, e eu só estou fazendo digressão, mas só voltando. Vamos tentar alinhar isso. Mas antes disso, quando o Ricardo fala também da figura dos opositores, ou as pessoas que são ateias, ou as pessoas que não acreditam, muitas vezes afirmam isso. Mas é o autor da lição que fala, né? Não é o Ricardo. Mas era isso, Ricardo? Alexandre, deu uma travada. Deu uma travada. Então eu retorno aqui, retorno a ideia. Isso, volta. Ricardo. Não, mas foi normal. Acho que travou lá Aqui, pro Ricardo. eu tô Tá de ouvindo boa? normal aqui. Ah, é? Então tá bom, então continua. Então, beleza. Retomando o fio, né? O Ricardo trouxe a citação do autor da lição, né? Quando aqueles que não acreditam em Deus, quando os opositores dizem. Gente, a gente está muito preocupado com o que essa gente diz mesmo, sabe? A gente não tem mais nada para fazer, não. Por que está tão incomodado com o que essas pessoas dizem, né? Outro dia era o Nietzsche. Coitado do Nietzsche, deixa o Nietzsche lá com as nitidez dele. E vamos cuidar do evangelho, vamos cuidar daquilo que nos interessa, pô. Eu tenho trocentas páginas de Bíblia aqui para ler, mas não, eu estou preocupado com o que os ateus dizem. Os ateus dizem o que querem dizer, porque eles têm boca, ué. Agora, a ideia aqui da importância do que os ateus dizem é para a pregação do evangelho e para tocar essas almas, não para esgrimir sobre a teologia com elas, né? E aí, o Ricardo é muito feliz no que ele diz. Porque o Ricardo fala assim, olha, você não sabe qual que foi a história desse ateu, né? Você não sabe de onde ele vem. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de preocupação, eu não estou preocupado com o que o ateu está dizendo para combater com ele, para esgrimir teologicamente com ele. Eu estou preocupado com o que ele viveu para tocá-lo enquanto pessoa, para que eu possa ser um canal de graça do evangelho para levar a mensagem de Jesus até ele, com amor, com compaixão e com acolhimento. E aí a gente olha para a história desgraçada da Noemi e da Ruth aqui. Desgraçada porque parece que é uma história destituída da graça, né? A sensação é de que elas foram abandonadas, poxa, passaram fome, aí foram para uma terra estranha para tentar achar comida. Aí morre o marido. Aí os filhos casam com mulheres que eram de um povo que era considerado um povo ímpio, um povo impuro, um povo pagão, um povo que sequer poderia frequentar o templo. Então, olha na cabeça de Noemi, poxa, meus filhos casou com essas moças, meus netos não vão poder voltar para o templo. Era assim, era uma perda de graça, era uma desgraça, era um abandono, assim.
Aí morre os meninos, morre os 2 filhos ainda, e a coitada da Noemi fica sozinha a ponto de querer depois mudar de nome, né? Não, meu nome vai ser Mara, vai ser Amarga. É uma dor que ela está vivendo aqui. Uma das noras, né, volta para a casa do seu pai, e aí a gente tem a figura de Ruth aqui. Gente, que preciosidade que é a figura de Ruth. Olhando para a sogra e não abandonando ela, olhando para a sogra e falando, não, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, eu vou voltar contigo para uma terra onde eu vou ser estrangeira, eu vou ir contigo para uma terra onde eu não vou ser plenamente aceita, mas eu vou ir contigo porque o testemunho desse Deus tocou a Ruth. E um senso de responsabilidade com essa senhora sofredora, que era Noemi também, né? E aí elas voltam para a terra delas. E é muito legal, porque quando elas voltam para a terra delas, existe uma lei que as protege. Isso é muito legal. A gente vai para o código levítico tantas vezes para atacar pedra nos outros, né? E para, às vezes, até as pessoas vão olhar para o código levítico assim: olha, é violência em cima de violência, apedrejamento e tal. Mas o código levítico tem também a preocupação com o pobre, com a viúva e com o órfão. E agora tem aqui uma viúva idosa que está passando necessidade, uma viúva jovem estrangeira que está indo atrás dos ceifeiros. Então, os ceifeiros não voltavam para fazer uma recolheita. Eles passavam uma vez no campo, colhiam o campo do início até o final. E atrás dos ceifeiros, colhendo o que sobejava, colhendo aquilo que sobrava, vinham órfãos, viúvas, estrangeiros, famintos, gente desesperada. Quer dizer, para aquelas pessoas desgraçadas, para aquelas pessoas que não tinham mais graça, ainda havia uma graça. Tinha um Deus que estava ali zelando por elas e protegendo elas. E esse Deus ele se manifesta de uma forma muito bonita na figura de Boaz. O Boaz, gente, ele não se aproxima de Ruth aqui com uma intenção impura, maligna, sensual. Ele não se aproxima de Ruth do tipo, vou me aproveitar dessa moça aqui. A aproximação de Boaz com Ruth, e está bem descrito ali no texto, no capítulo 2, versículo 5 até o 20, a aproximação que Boaz tem de Ruth é uma aproximação de, primeiro, admiração. E é uma admiração porque ele olha para aquela moça e ele sabe, olha, essa moça é aquela que está cuidando da sogra idosa, que ficou viúva as 2, que está sofrendo, que está passando necessidade. E aí, qual que é a ação desse tzedakar, né? Não, desse tzadik, diria o Ricardo. Qual que é a ação desse justo? É obra de justiça, é tzedakar. E a obra de justiça do Boaz, gente, não é interessante isso. A obra de justiça do Boaz não é chegar na casa da Ruth e dar uma esmola para Ruth. A ação de justiça de Boaz para com Ruth garante para Ruth dignidade. Ele chega para os ceifeiros e fala o seguinte: ó, eu quero que vocês escolham, mas não capricha muito na colheita, não. Colhe e deixa no campo, porque eu quero que a moça pegue. É a graça se manifestando para quem não tinha graça, para quem não via graça. Então, a aproximação aqui do evangelho é de que, meu irmão, se você deixou de acreditar em Deus porque você sofreu na vida, se você deixou de acreditar em Deus porque sua vida foi miserável, porque há sofrimento, porque houve luto, como houve na vida de Noemi, se você se sente desgraçado, se você se sente perdido, Deus te ama. Deus provê para ti o sustento. Não porque você merece, mas porque ele é generoso, e porque ele te ama, e porque ele te quer bem, e porque ele sente sofrimento pelo que sofre. Eu sempre preciso voltar para esse ponto. Aonde está Deus no sofrimento? Aonde está Deus quando uma criança é violentada? Aonde está Deus quando acontece um acidente? Aonde está Deus quando tem uma família enlutada? A gente sempre pensa Deus como uma figura externa ao sofrimento, mas Deus é aquele que sofre. Em cada criança
violentada, em cada criança estuprada, Deus é estuprado. Nossa, Alexandre, que blasfêmia! Não é! Porque tudo que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o nosso Deus é um Cristo que foi crucificado, que foi arrebentado na cruz. É um Deus que está em cada pessoa que passa fome, é um Deus que está em cada criança que sofre, é um Deus que está em cada doente, é um Deus que está em cada preso, é um Deus que está em cada ser humano que sofre. Esse Deus, ele sofre com o sofredor. E a gente tem aqui essa cena de compaixão do Boaz, que compadece de Ruth e que passa a prover ali o cuidado. Então, tem um texto da lição aqui que é bem feliz, né? Está bem correto ali no último parágrafo, fala assim: muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade, porque escapamos por pouco, com base num detalhe técnico. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê, e apesar de nossa pobreza, ele nos quer como sua noiva. E aí a gente vai ter a cena do Boaz se encantando por Ruth, admirando Ruth, e acontece uma aproximação aqui. Uma aproximação que é afetiva também. Porém, esse Boaz, ele era mais do que um proprietário de terra. O Boaz, ele era um aparentado de Noemi, e pela norma jurídica de Israel, quando morria um homem, havia a possibilidade do dispositivo do resgatador. Alguém que casaria com a viúva, e o primeiro filho que tivesse com essa viúva não seria do nome do pai biológico. Esse primeiro filho da viúva seria no nome do falecido. Então, o Boaz, ao ter um filho com Ruth, ele estava abrindo mão um pouco da sua própria descendência também, do seu próprio nome. Ele suscitaria descendência primeiro para o marido falecido de Ruth e depois para si mesmo. E o Boaz, ele vai ser apresentado aqui como uma figura que vai poder se casar com Ruth, se tornar responsável por Ruth, por Noemi, e devolver para elas a herança, a terra que havia sido perdida. Só que havia um outro resgatador antes. E aí tem uma cena interessante em que o Boaz, ele segue o rito. O Boaz cumpre o rito. Ele procura o primeiro resgatador, aquele que era um parente mais próximo, e fala: olha, tem uma moça assim, assim. Antes disso, tem a terra, né? Tem a terra do fulano. Se você quiser a terra, você pode resgatá-la. E o cara se interessa pela terra. Ele fala: não, eu quero a terra sim, eu vou comprar a terra. Aí o Boaz fala: sim, só que junto com a terra, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com a moça. Você tem uma responsabilidade com as duas viúvas. E aí o cara dá um pulo para trás e fala: não, calma lá, eu quero a terra, eu não quero as viúvas. Por isso, o primeiro resgatador abre mão de ser o resgatador, né? E Boaz, ele se assume como o resgatador. Ele casa com Ruth e Ruth volta a receber da herança. E aí é muito bonito porque da descendência de Ruth vem Jesus Cristo, da descendência de Ruth vem Rei Davi, da descendência de Ruth vem um monte de gente que entrou no templo, né? Sendo que Ruth, pela lei do Deuteronômio, ela não poderia, enquanto moabita, né, entrar no templo, e a sua descendência, até a 10ª descendência, não poderia entrar. Então a gente tem aqui a graça para a desgraçada, ou seja, a graça para quem não tinha graça. O texto da lição de terça tenta fazer um paralelo aqui do primeiro resgatador com o diabo. Eu não sei até que ponto esse paralelo é feliz, eu prefiro não fazer esse exercício, porque se a gente começa a querer procurar correspondências diretas, como se esse texto fosse construído numa linguagem profética, é muito fácil da gente achar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falei que eu prefiro a leitura do texto de uma forma evangélica e não de uma forma escatológica, né? Essa é a minha posição. Agora, o texto ali, ele vai falar de alguém que pretende ser o proprietário da terra. Então, ele não pretende ser o resgatador, ele pretende ser o usurpador, quer dizer, alguém que toma uma herança que não é sua, que é Satanás.
No texto de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 11, tem uma cena de uma disputa entre Deus e o diabo pelo caráter de Jó e o diabo se afirmando ali como dominador da terra. Nós temos depois em Lucas, né, capítulo 22, a figura em que o diabo reclama Pedro e tenta Pedro. Nós temos a figura de Mateus, né, capítulo 4, em que Satanás leva Jesus ao pináculo e fala: tudo isso é meu, e ele se defende como proprietário da terra. E nós temos em Judas, versículo 9, a contenda entre Deus e o diabo pelo corpo de Moisés. Então, o diabo querendo que Moisés permanecesse morto e reclamando esse corpo como seu, reclamando o Moisés para a morte, né? E nós temos aqui a figura do resgatador, que é tipificada em Boaz, né? Mas que encontra sua plenitude em Cristo, que é aquele que nos resgata do maligno, que nos resgata do usurpador, nos resgata daquele que estava tentando tomar a nossa herança e nos devolve uma herança que nós não merecemos, mas que ele mereceu por nós. A gente vai caminhar agora para falar de outra mulher, outras pessoas, com o texto de Esther, mas essa caminhada é com Marcos André. Então, é contigo, Marcos. Obrigado aí, Alexandre. Muito bom a colocação do Alexandre aí. E eu já leio o texto de Ruth há muito tempo com essa visão escatológica. Eu já olho para o texto de Ruth nessa... Eu tenho até a minha Bíblia toda marcada nesse livro, né? Que é um livro que conta uma história, né? E muitas pessoas leem somente a camada histórica da situação ali, né? Ou faz alguma aplicação moral em cima do texto, né? Mas se nós observarmos, né, a quanto de semelhança que tem entre nós e Ruth, né? Porque Ruth, pela lei, ela era destituída do templo, né? Deuteronômio 23, verso 3. Nenhum moabita poderá entrar na casa do Senhor, ainda que a 10ª geração. E isso aconteceu com ela sem culpa nenhuma, né? Ela só nasceu moabita, né? Ela não fez nada para ser destituída, assim como nós, né? Nós, como diz o salmista Davi, diz que nós somos herdeiros do pecado, né? Nós nascemos, o apóstolo Paulo também, né? Nós nascemos em pecado, nem em pecado me concebeu minha mãe, né? Mas existe a figura, né? O Ricardo citou a palavra Goel, né? Que é a palavra do resgatador ali, e essa palavra é a mesma que é usada, por exemplo, por Jó, né? Jó, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A palavra é a mesma. Então, quer dizer, o Redentor lá de Levítico, ele é um símbolo, né, escatológico da redenção que seria feita por Jesus, né? E eu tenho marcado aqui, como eu já estudei essa história, né, eu tenho marcado aqui na minha Bíblia um verso que passa como se fosse insignificante quando a gente está lendo, né, que é Ruth, capítulo 3, verso 18, que diz assim, Noemi falando para Ruth, né, espere, minha filha, até que você saiba em que se darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver o caso ainda hoje. E se eu olho esse homem aqui como Jesus, né? Isso aqui é graça pura, né? Ruth foi para casa na confiança de que, pela fé, aquele homem iria resolver o caso dela. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Porque quando eu aceito Jesus como meu Salvador, a minha roupa não muda, meu cabelo não muda, a minha pele não muda, nada acontece, né? Eu só tenho que crer que aquele homem está intercedendo por mim lá no santuário celestial. Então, se a gente faz as aplicações, né? Eu sempre gosto de ler o texto procurando essas figuras, né? A gente corre um risco, né? Porque eu leio Jeremias, por exemplo, né? E falo assim, isso acontece comigo lá na igreja.
as pessoas me perseguem tanto. Só que o Jeremias é Jesus, né? Jeremias ele é um símbolo escatológico de Jesus, o perseguido, o maltratado, o humilhado, né? Ele não é um símbolo de um pecador, né? Então, nós corremos o risco de fazer a associação incorreta, né? Então, na história de Ruth, quem é o excluído sou eu, né? Como Ruth. E aí, quando aparece o homem, o resgatador, né? É essa figura, né? A nossa associação com o outro talvez é maior, né? O próprio Jesus reconheceu, né, o Satanás como o príncipe desse mundo, né? Ele diz, não me convém falar muito ainda, porque o príncipe desse mundo está vindo. Então, quer dizer, e como já foi dito, né, nós estamos nesse mundo, nós estamos sendo influenciados e influenciando esse mundo, né? E aí, quando rompe essa associação, né, ele toma posse e diz, vou resolver o problema. Então, quer dizer, a batalha acontece lá no mundo espiritual, nós não podemos mais influenciar, né? A Ruth não poderia estar lá à porta da cidade, né? Que era um lugar reservado aos juízes, às autoridades. Imagina uma moabita, ainda mulher ali, né? Mas o homem estava lá resolvendo, né? E como Jesus hoje está por nós no santuário celestial, né? Então, essa história é uma história bonita, né? Que se feitas as associações com todo cuidado, nós temos aí uma história evangelística, e mais do que isso, né, o que sobra para nós que somos cristãos dessa história é o fato de que a misericórdia superou o juízo, superou a lei, né, porque a lei, a dura letra da lei dizia o quê? Fora do templo você e todos os seus filhos. A gente tem que pensar que aí o bisneto, tataraneto, sei lá, né? A gente tem que fazer os cálculos aqui, né? Foi quem construiu o templo. Salomão, Davi, né? Foi o bisneto de uma excluída. Então, o livro de Jó é isso, é sobre os excluídos, é sobre pessoas que hoje nós olhamos e falamos assim, esse aí não tem jeito não. Pode falar, Alexandre. Construiu o templo e comeu os pães da preposição. O pão, é isso aí. Comeu o pão do sacerdote. Ele apresentava sacrifício, inclusive, né? Davi apresentava sacrifício. E só Então, para justificar minha posição antes, Marcos, assim, acho que ele tem dois movimentos. Um movimento é a leitura tipo antitípica, né? Concordo totalmente, que daí a gente vê o evangelho em Ruth. A outra coisa é a leitura escatológica, que daí é relacionada a eventos finais. Aí eu acho que dá uma forçadinha de barra. Se a gente vai para o evento final, dá uma forçadinha de barra. Agora, se a gente olha o evangelho ali, é perfeito, cara. É muito evangelho, né? Isso aí. E aí agora a gente vai para quarta-feira, que fala de Ramã e Satanás, né? O Amã, né? Amã era um homem que recebeu ali muita autoridade, né? No reino, ele era o segundo no reino, porém ele não estava satisfeito porque ali existia um homem apenas que não se prostrava diante dele, né? Aqui dá para fazer aí aí poderia dar uma de coach aqui, né? Dizendo, né, para a gente tomar conta daquilo que a gente tem, né? E não daquilo que a gente não tem, porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados, né, com o que a gente não tem, que a gente não desfruta daquilo que a gente tem. E aqui essa história demonstra isso, né? O egoísmo, o desejo de captar mais, desejo de ter mais, que levou um homem à ruína, que foi o mesmo desejo que também fez ruir Satanás, né? Ele ocupava uma posição alta nas cortes celestiais, mas que em determinado momento ele se vê em queda porque desejou algo que não lhe pertencia, desejou algo que estava acima das suas possibilidades, né? Então o texto ele descreve, né, os textos que falam a respeito da queda de Satanás descrevem ele nessa mesma figura, né? E é a mesma maneira como ele nos tenta, né? Ele nos faz querer ser como deuses, né? Tomar posse da nossa própria vida, criar leis que sejam
que sejam adequadas a nós. E, então, essa mesma tentação que ele criou com Jesus, é a mesma tentação que ele lança sobre nós também. E aí o autor, ele diz aqui, né, que Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim, Amã encheu-se de furor e se tornou determinado em eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra. Isso está em Esther, no capítulo 3, versos 5 e 6. E o autor, então, nos pede para fazer uma associação aqui entre Esther, capítulo 3, verso 1 a 14, com Apocalipse, capítulo 12. E a associação que é mais gritante ali é que Amã desejava se exaltar, né, como o caso da serpente lá de Apocalipse 12, né, que nós já conhecemos pregressamente, que é o próprio Satanás, né, as suas obras, né, mas então os seus propósitos foram frustrados pelo caráter de um homem que era puro, e ele representava, né, o povo remanescente, aqueles que permanecem fiéis aos mandamentos de Deus no final dos tempos, né? Então nós temos ali também uma história que dá para fazer essas associações, né? Ali nós temos Amã, que representa, como a própria lição vem trazendo, a figura de Satanás, o perseguidor, aquele que institui por trás dos poderes, por trás das forças humanas, ele induz a perseguição. Nós temos o remanescente fiel, no caso Mordecai, e nós temos a figura de Jesus agora sendo representada por uma mulher, né? Sendo representada por Esther, que é alguém que arrisca a sua própria vida, né? Que pelos seus poderes ou pelos seus méritos arrisca a própria vida, ou seja, oferece a sua própria vida. Ela, ao ir à presença do rei, o texto deixa muito claro que ao ir à presença do rei, ela estaria arriscando a sua vida, porque quem entrasse na presença do rei sem ser convidado morreria, a menos que o rei inclinasse ali o seu cetro, que é inclusive o verso para memorização, né, o verso lá de sábado. Então o rei inclina o seu cetro e ela se vê livre, então, dessa condenação, o que não aconteceu com Jesus, né? Quando ele comparece por nós na presença do rei, o cetro da justiça de Deus permaneceu no seu lugar e ele foi morto por nós, né? E o autor continua dizendo que traz um texto do Espírito de Profecia, né? Falando a respeito do sábado como uma pedra de toque, né? Com um divisor de águas aí no final dos tempos, mas nós podemos colocar qualquer um dos mandamentos, né? Porque a Bíblia deixa muito claro que aquele que não obedece a Deus em um dos mandamentos torna-se culpado de todos. Então, se nós estamos guardando fielmente o sábado, devolvemos o dízimo, vamos à igreja, né? Porque aqui a maioria nós falamos para adventista, né? A maioria das pessoas que nos assistem aqui são adventistas. É muito fácil a gente sentar no nosso sábado, né? Sentar no nosso trono sabático e olhar para aqueles que não guardam o sábado. Mas como que está a nossa prática da justiça? Como que está os outros elementos da lei que nós precisamos obedecer também, né? Será que nós não estamos indiretamente transgredindo o sábado através da quebra de um desses mandamentos, né? Aí o autor fala que se fazemos concessões nas pequenas coisas, né, nas pequenas teses, como nos sairíamos no teste final, né? Então, tem muita gente esperando o momento da perseguição, o momento em que o fogo da fornalha vai se levantar, né? Mas será que você vai ter disposição para obedecer lá, se hoje não tem disposição para obedecer, se hoje não tem uma vida de comunhão, né? Outro dia eu citei aqui o caso de Pedro, né? Que era bravo, que
estava com Jesus para todas as coisas, e Jesus falou, então vamos orar comigo. E ele dormiu na primeira hora, né? Então, como que está a nossa disposição em orar, por exemplo? Como está a nossa disposição em estudar a Bíblia? Para a gente saber se a gente consegue realmente passar por circunstâncias, visto que a batalha final, né, não depende de nós, né, depende da graça, né? O Salmo 91, que é atribuído aí escatologicamente ao tempo final, ele diz, porei uma mesa na presença dos vossos inimigos. Então, quem põe a mesa é Deus, e não nós, né? Não somos nós que vamos estocar alimento, ou vamos ser habilidosos para caçar na floresta. Porei uma mesa na presença dos vossos inimigos, né? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, senão nós passamos. Por favor. Eu vou comentar, né, um exemplo que eu trabalho muito com os jovens e adolescentes, né, sobre você está falando dessas pessoas que esperam um certo sinal, e aí sim eles vão tomar as decisões, assim, aí sim eles serão as pessoas que eles desejam ser, sei lá, ou almejam ser. E aí eu faço analogia, por exemplo, na academia, né, ou seja, ninguém chega na academia e fala, olha, você vai precisar levantar lá 100 quilos, ninguém vai chegar na academia e vai levantar 100 quilos. Mas se ele vier numa vida crescente de treino, né, ele chega a levantar o peso que ele precisa, né? A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, né, que vai brilhando, 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 até tornar-se um dia perfeito. Então, as pessoas não entendem que cristianismo é relacionamento, sabe? É você se relacionar com esse Cristo. É como o texto que vocês já citaram, né? Jesus nos escolhe como sendo suas noivas, né? Ou seja, para que a gente realmente desenvolva um relacionamento com ele. Então, o cristianismo tem que tocar a gente, como, né, nós estamos aqui testemunhando, e não que nós somos santos perfeitos, que não somos, estamos longe disso, mas a cada dia, né, essa presença de Deus, ela tem que fazer alguma diferença na minha vida, e isso vai, de certa forma, me aproximando cada vez mais de Deus. Claro, tem dias que a gente se afasta, tem dia que a gente está mais próximo, não importa, essa é uma caminhada, né, as batalhas, mas não dá para ficar sentado para esperar um dia, porque daí nesse dia eu vou tomar minhas decisões. Eu também conheço muita gente que está quando sair o decreto dominical, aí sim eu vou tomar a decisão, aí eu vou participar da igreja, eu vou pregar o evangelho. Não vai funcionar, né? Não é assim que funciona. O Alexandre quer falar também? Alexandre, você levantou a mão aí? Rapidinho, nessa linha do que vocês dois estavam falando mesmo. Eu sinto que a gente perdeu muito quando o cristianismo passou a se chamar cristianismo e não o caminho, né? Porque a ideia de caminho é tão mais legal na ideia da continuidade, assim. Na ideia de estar caminhando e de ir caminhando junto com Jesus e de ir vivendo junto com Jesus. Essa ideia toda de que eu vou me preparar para um evento final, ela vem carregada com uma dose enorme de meritocracia e de salvação pelas obras. É a ideia de que eu vou passar num teste. Eu estou fazendo uma prova, eu vou fazer a prova e eu vou ser aprovado no vestibular do céu. Isso é de uma torpeza enorme, porque se tivesse o vestibular para entrar no céu, a gente estava tudo de recuperação, a gente estava tudo lá de fora, poxa. Estamos todos reprovados. E a ideia do caminho é justamente isso, a gente salva a nossa vida no momento em que a gente perde ela, entrega ela para Deus e começa a viver com Jesus hoje, porque a gente salva a nossa vida hoje, vivendo com Ele, a gente salva trazendo sentido. É o cristianismo gnóstico, né, que ele fala, que eu sei o que vai acontecer, então eu estou salvo, porque na hora que acontecer eu estou preparado. Isso é gnosticismo, né, isso aí foi combatido ferrenhamente no início da igreja, né, especialmente por João, né. E na parte de quinta-feira, né, nós temos o título Para um Tempo Como Este. Então, alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios da profecia, né, na perseguição, coisas desse tipo, como os tempos difíceis que estão por vir, mas esse é um tempo de graça, né? Eu até citei o Salmo aqui anteriormente, né? E o autor diz que Deus não nos ilude quanto ao futuro, ou seja, quanto às coisas que vão realmente acontecer, os tempos difíceis que irão acontecer, e não esconde os eventos até o fim. Mas, ao mesmo tempo, ele revela, né, que há graça, que há misericórdia, que há proteção
para aqueles que estão se preparando, né? Então Deus revela toda a verdade sobre os desdobramentos, né, desordem criada pela rebelião, então nos mostra as consequências, mas ele sempre destaca a esperança. Aí ele cita aqui um termo muito adventista, né, que é o termo angústia de Jacó, né, que é um tempo de angústia anterior ao retorno de Jesus para os crentes, né? Porque, às vezes as pessoas não compreendem muito bem a angústia de Jacó, mas a gente tem que lembrar do encontro de Jacó com o irmão, né? Jacó, ele sabia que estava em dívida com o irmão, né? Então essa angústia aqui é a angústia dos salvos no momento em que a gente vê que Jesus vai voltar mesmo, talvez a saída de um decreto, tudo mais, né? Que a gente vê que Jesus está voltando mesmo. E aí aquela autoanálise, né? Porque a gente sabe que não está preparado, né? É a angústia de João, né? Lá no finalzinho do capítulo 6 de Apocalipse, João pergunta assim: quem poderá suster-se? Ou seja, quem agora ele vê Jesus vindo, né? E ele pergunta: quem poderá se manter em pé agora? Quem que vai se suster diante dessa circunstância? E é a pergunta que todos nós faremos também, né? E aí vai ter um grupo, né? Que é aquele grupo que diz assim: tá tudo bem, Jesus está voltando e eu estou preparado. Que são aqueles lá de Mateus 7, né? Em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios. Jesus fala o quê? Nunca vos conheci. Então, a percepção de salvação nesse tempo, né, será uma percepção um pouco distorcida, né? No Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la, levando para o deserto. E a história de Esther também representa uma rainha desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar o seu povo. Aqui, no caso, o autor está fazendo a associação de Esther com a igreja, né, por causa da questão da mulher, mas como eu disse, né, quem arriscou a vida para salvar os demais, né, saiu da sua posição e arriscou a vida, foi o próprio Jesus, né? A igreja, ela tem um papel diferente nessa história, né? Mas o que nós precisamos tirar de exemplo aqui de Esther? Esther, ela estava numa posição privilegiada. Não sei se vocês se lembram da história, mas quando Esther foi ao palácio, né, quando ela foi ser provada lá para saber se ela servia para ser a esposa, o Mordecai pediu para que ela não declarasse que era judia. Então ninguém sabia que ela era judia. Ela era esposa do rei. Mesmo que ela fosse judia, seria muito difícil alguém entrar no palácio, matar a esposa do rei diante dessas circunstâncias. Porém, ela sabia da sua origem, sabia do que estava por vir ao seu povo, então ela poderia usar essa posição tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o bem quanto para a autoproteção. Então ela poderia dizer, como Jesus também poderia ter a qualquer momento dito, né? Jesus poderia ter dito: olha, eu acho que não vale a pena, porque eu vim aqui, tentei de tudo, mas ninguém melhorou, não dá. Então, não vou passar pelo sacrifício. Mas o que Jesus disse? Seja feita a tua vontade, né? Então, nesse tempo final, Deus nos chama para sairmos da nossa posição confortável, né, do nosso conhecimento, do nosso status de salvos, vamos dizer assim, do nosso status que nós adquirimos pelo nosso conhecimento, e entrar no campo da salvação, entrar com ele no campo da salvação, né? Então, quando começa a perseguição, quando começa o momento de buscar almas para o reino de Deus, não é o momento que eu preciso começar a me preparar para que eu possa estar salvo. Eu preciso estar caminhando com Cristo e salvando pessoas ao longo da minha caminhada, do caminho, né? Como o Alexandre bem disse. Então, a caminhada com Cristo, ela pode começar hoje, ela pode começar 1 minuto antes da sua volta, mas nem todo mundo
vai ter tempo para se preparar 1 minuto antes da sua volta. Para uns, a porta da graça já estará fechada quando sai o decreto dominical, que é o que todo mundo acha que é o momento de se converter, né? Mas para uns, né, quando a gente lê lá o livro de Ezequiel, também Jeremias fala a respeito disso, mas mais Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9, quando sai um anjo, né, com um selo para ser colocado na testa, ele vai botando esse selo e marcando, aí a ordem que é dada diz assim, começa pelo santuário, começa a marcar pelo santuário. E aí Ezequiel se desespera, porque o anjo vai passando e não vai marcando ninguém. Mas o julgamento começou no santuário, percebe? E o julgamento, segundo o apóstolo Pedro, começa na casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor? São aqueles que já receberam toda a verdade. Então o anjo passa para marcar. Se quem não receber a marca, não receber o selo de aprovação, depois vem o juízo. Não tem outro julgamento. Então nós precisamos estar preparados hoje para sermos julgados hoje. Nós precisamos estar levando a mensagem de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida e não sabemos também quanto tempo as pessoas têm de vida. Então esse papel, o papel de Esther, é o papel que nós precisamos assumir agora. Nós precisamos sair da nossa posição de reis e rainhas, né, confortável, para interceder, para buscar aqueles que estão no vale da decisão, para aqueles que ainda não estão preparados para alcançar a salvação. Então, aqui o autor diz que Deus levantou a sua igreja remanescente para um momento específico da história, que foi o que Mordecai disse, né? Talvez você tenha sido colocado aí para esse momento. Eu não tenho dúvida que ela foi colocada lá para aquele momento, né? Então, Deus tirou a Esther do trono para que ela pudesse intervir pelo seu povo, né? Então, assim também a mensagem, para levar a mensagem final de salvação, Deus tem uma igreja, tem um povo que anuncia, né? Aí o autor faz aqui uma associação com o Apocalipse 12, dizendo que no tempo oportuno, a mulher foi tirada do deserto, do seu esconderijo no deserto, depois dos 1260 anos de escuridão, né? Que a igreja eram os perseguidos, né? Eram os valdenses lá pregando nos bastidores, para hoje a igreja ter proeminência, a igreja pode estar aqui na internet como nós estamos, a igreja pode estar à frente de movimentos evangelísticos em praça pública, para que o evangelho possa alcançar, mas principalmente nós podemos anunciar e anunciar a nossa vida, né? A Bíblia, ela é a luz do crente, né? Eu vi outro dia uma frase dizendo que a Bíblia é a luz do crente e o crente é a luz do mundo, é o que diz a Bíblia, né? A Bíblia, ela é luz para nós, né? Não adianta eu pegar um ateu, por exemplo, como o autor disse aqui, pegar um ateu que duvida da existência de Deus e falar assim, eu vou te provar aqui agora que Deus existe, quer ver, ó? Isso aqui não vale nada para o ateu, é só um livro que ele lê como uma história. Agora, a nossa vida é um testemunho. A nossa vida pode ser um testemunho. Então, nós precisamos hoje nos levantar da nossa posição, que nós ocupamos, né, a posição confortável no banco da igreja, para anunciar a salvação, para salvar pessoas, para salvar aqueles por quem Cristo morreu, levando a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos ser as Ruths e as Esthers dos tempos modernos, né? Agora é com você, Lúcio. Perguntas para reflexão. Valeu, Marcos. Bom, pessoal, antes de eu entrar nas perguntas, hoje nós temos 5 perguntas, né? Eu queria colocar aqui nas entrelinhas dessa lição dessa semana. Uma coisa que sempre me admirou muito é você ter na Bíblia, né, 2 livros, né? Fora outras mulheres que também assumem aí papéis importantes, mas nós temos aqui 2 livros, Ruth e Esther,
dentro de uma cultura que muitas vezes, como o Ricardo sempre traz, né, que a questão da interpretação do texto cabe a você, né, que vai interpretar, o autor tem a responsabilidade de escrevê-lo, mas você, ao ler, vai dar a sua interpretação. E aí nós vemos como muitas vezes a pessoa vê, né, na Bíblia como sendo um livro machista, né? Então, diante de algumas culturas que a gente vê onde a mulher não tem espaço nenhum, fazendo uma recapitulação aqui, eu sou péssimo em história, mas assim, eu sei que o direito a voto da mulher na nossa democracia, né, é recente. Direito a divórcio, né, foi votado agora, anos 80, anos 70, né, a Bíblia já fala, se você for espancado, traído, né, já dá o divórcio. E você vê como a Bíblia, quando ela é bem lida e estudada, ela é muito mais avançada do que a gente pensa, né? Então, essa questão da Ruth e Esther, o que me admira, eu fico muito admirado em ver, né, que a Bíblia nos traz aqui 2 livros, pelo menos, claro, não é 50%, como talvez alguns falariam, não, mas teria que ter metade mulher, metade homem escrevendo a Bíblia, não vamos entrar nessa questão, mas o fato de 2 mulheres aqui assumir um papel tão protagonista como esse, já me diz assim, ó, não é um machismo, né, pelo menos o certo que Deus apoia não é ser machista, mulher, sim, é carne da minha carne, é minha costela, é minha companheira, né. Mas vamos lá, as perguntas aqui, pessoal, acho que a gente só perguntas para consideração, né, o Ricardo, o Marcos, o André, o Alexandre aí já comentaram bastante. A primeira assim, ó, por que Deus permite que seu povo passe por aflições? É uma pergunta complicada, por que Deus permite que a gente sofre, né, e qual que é o propósito disso? Eu acho que tem vários propósitos, na verdade, e acho que um propósito na vida de cada um, como a aflição aí de Noemi, de Esther, de Ruth, de todos que nós estudamos hoje, né, uma colocação do Alexandre, ou seja, quando você sofre, quando você passa por uma aflição, você não está sozinho, né, Deus sofre com você, porque nosso Deus é um Deus pessoal. Eu posso também usar, muitas vezes, Provérbio 17, verso 3, que diz assim, né, que o ouro e a prata são purificados pelo fogo, então, tem várias abordagens aí sobre o porquê Deus permite, né, que a gente sofra, né? Acho que cada um vai ter a sua resposta pessoal, né? Uma das considerações que eu sempre trago assim para mim mesmo é que se Deus fosse a fada madrinha aí ou o Papai Noel, né, dos presentes, como alguns pintam, muitos chegariam a ele, né? E olha que tem um monte de religião que prega esse tipo de Deus, né? Chegaria a Deus justamente para ter recompensa. Então, às vezes eu falo assim, nós estamos nesse mundo, como a gente está estudando hoje, né, o mundo está aí, o mundo, o Alexandre colocou, né, o mundo é composto de homens maus, temos uma sociedade aí fundada por homens maus, então nós estamos no meio, nós não estamos no paraíso, nós estamos no Éden, nós estamos no meio do mal, então tem várias aflições que Deus permite, outras que acontecem, acho que assim, cada uma tem um propósito. Para mim, na minha vida, eu estando feliz ou estando triste, o que eu quero estar é estar com meu Deus, acho que é isso que eu levo para mim. Na pergunta 2, como nos prepararmos para as dificuldades que podemos enfrentar por causa da nossa fidelidade com Cristo? Onde encontramos esperança? Isso aqui é interessante, onde nós podemos nos preparar, sabe? Acho que hoje a analogia, né, e o nome primitivo do O Caminho, né, onde você vai caminhando, nos ajuda a entender aonde nós vamos encontrar a preparação, que é junto aqui à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo o que a gente está fazendo aqui, né, discutindo, conversando, estando servindo ao próximo, acho que é a forma de você se preparar, porque não existe uma forma, como eu usei a analogia da academia, mas eu gosto também da analogia do tomate, né, ninguém fala assim, eu quero comer tomate, tudo bem que hoje tem mercado, mas quando se vive no campo, ninguém fala assim, quero comer tomate, você vai lá hoje, planta alguma coisa e amanhã dá tomate, sabe, é uma sementinha que você planta, até dá mudinha, rega, até vir o tomate, sabe? Então, eu penso, não na questão da meritocracia, mas eu creio na questão de um processo, do preparo, do amadurecimento, de um crescimento aí. Não que a gente vai passar num teste, como o Alexandre colocou, né, Alexandre? Não existe um vestibular do céu, deixa eu estudar, vou estudando até passar no vestibular, não. Mas o caminho nos oferece muitas experiências, e cabe a nós escolhermos fazer parte deste caminho, assim como existem outros caminhos que, com certeza, né, ninguém está no vácuo, sempre nós estamos em um caminho, né, ou no caminho aqui de Cristo, ou em outros caminhos aí que esse mundo mal nos oferece. A 3, assim, por que temos a tendência de enfatizar os aspectos sombrios das profecias e permitimos que eles ofusquem o quadro mais amplo das boas novas? Porque nós temos essa tendência.
Bom, acho que daí não é todos nós que temos uma tendência, acho que no começo sim, mas depois você vai, né, mudando um pouco a sua abordagem, sua macrovisão, mas a tendência é que nós somos muito, vamos dizer assim, nós gostamos muito de fervo, gostamos muito de conflito, gostamos muito de coisas espetaculares, né, gostamos aí de coisas mais radicais. Então, quando você pega, por exemplo, as profecias, né, como a gente vê as pessoas trazendo o lado, assim, vamos dizer assim, mais sombrio, né, que a lição traz aqui, esse adjetivo, ao invés da gente falar assim, das boas novas. Vai ter outra pergunta aqui, daí vai ajudar um pouco a responder. Já vou colocar ela aqui, né? Assim, uma amiga diz a você que achou o Apocalipse aterrorizante, ou seja, sombrio, porque as pessoas acham que é o fim do mundo, vai acabar tudo. Como você ajudaria a entender o livro e a encontrar nele a paz? Então, é fácil a gente enfatizar que o fim do mundo vai ser trágico, e nós vemos aí muitas vezes esses eventos retratados aí em filmes catastróficos, né, da lua caindo, extraterrestres, nave, tufão, vulcão, tudo mais, é o fim da humanidade, né? Mas uma coisa que eu sempre começo a estudar, né, com meus amigos, quando eu começo a estudar a Bíblia, e que eles ficam, assim, espantados, e eu também me espantei no dia que eu soube dessa informação, é que a Apocalipse, apesar da nossa cultura ter essa carga, assim, tão pesada, né, de final de mundo, mas quando você fala, sabe o que significa Apocalipse? Aí vem lá do grego, vem revelação, pega a Bíblia em inglês, revelation, e a pessoa fala, sério? Sério? Aí, olha lá, primeiro verso, Apocalipse 1, revelação, né, de Cristo, ou seja, aí a pessoa, nossa, não entendia. Então, assim, uma amiga que chega a você, às vezes, né, aterrorizada pelo Apocalipse, acho que a primeira coisa é falar assim, ó, esse livro, ele está nos trazendo revelações, e revelação, verso 1, né, de Cristo que deu a quem? Né, ao seu servo João, para quem? Para nós, para cada um. Então, ele vai trazer revelação, vai nos trazer esperança. E o último, né, alguém diz, não acredito que Deus deseja me salvar, né, a gente estava falando sobre os ateus e tudo mais, já errei muito, aqui já não é ateu, aqui é alguém que já ainda acredita em Deus, mas não acredita na graça que possa alcançá-lo. Que resposta você daria à história de Ruth e de Esther? Ajudaria a responder? Com certeza. Inclusive, né, nós já falamos aqui durante a lição que não existe o quê? Não existe lugar que você esteja que Deus não está te vendo. Mas cabe a você escolher, né, se você realmente quer ser salvo, né? Jesus chega a um cego e pergunta assim, o que queres? Né? Que veja. Ah, então eu também quero. Ou seja, como você chega para um cego e vai perguntar o que ele quer, né? Mas é que Jesus quer, de certa forma, ouvir, assim, você quer minha ajuda ou você quer ajuda, né, de outras pessoas? Cabe a nós escolhermos a quem nós vamos buscar, cabe a nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir, isso que a gente não consegue entender, porque muitas vezes a gente escolhe, né, andar por caminhos tortuosos, caminhos que às vezes pode ser até tranquilo no começo, mas você sabe o destino que o final, e mesmo assim a gente está andando por ele, né? Então, hoje, em vários meios que eu estava, assim, digerindo algum material, eu estava vendo, assim, uma pessoa que está numa casa de recuperação, com certeza, quando ele deu o primeiro trago, a primeira injeção, a primeira dose, nunca ele imaginou que talvez, não o fim dele, porque ainda não é o fim da vida dele, graças a Deus, mas o meio da vida dele, o fim daquele caminho seria uma casa de recuperação, né, de viciado. Então, essa é a nossa vida, né? Às vezes a gente segue um caminho por aqui e estamos, às vezes, no caminho errado. Mas é isso aí, né, pessoal? Que Deus nos ajude a aprendermos cada vez mais aí com essas lições. E vou chamar o Marcos André aqui, ele vai encerrar com uma oração, mas antes já deixo aqui o convite para você nos acompanhar na penúltima lição dessa série de 13 lições aqui, né, sobre imagem, alusões e símbolos, que vamos ver sobre os precursores dos eventos finais. Olha, todo mundo quer entender o que vem antes do evento final. Então, Marcos, despede-nos aí com uma oração. Isso aí, vamos orar então. Santo e bom Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor nos recebe na Tua presença e o Senhor nos enviou Cristo para nos salvar e interceder por nós. Nós te pedimos, Senhor, que a graça de Cristo, ela nos inunde, transborde através de nós para que possamos ser instrumentos Teus na vida de outras pessoas, não só aqui no canal, mas na nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que passarmos, que possamos levar o Teu Evangelho, levar a postura ligada ao Teu Evangelho, que só pode ser
exercida através da presença do Espírito Santo em nós. Por isso, clamamos perdão pelas nossas falhas e pecados e clamamos por mais da presença do Teu Santo Espírito para que possamos ser instrumentos mais eficientes. Continue abençoando esse canal, abençoa cada pessoa que nos assiste aqui, as pessoas que chegaram até esse momento, Senhor, e seus familiares, que o Senhor esteja guardando cada um deles. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Então, nos vemos na próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.